Glória a Deus. É impressionante, irmãos, ver como as pessoas estão sedentas pelo Evangelho, como as pessoas estão sedentas pela Palavra de Deus. E nós estamos felizes e agradecidos a Deus com o que Ele tem feito através desses dias em que nós temos realizado a conferência ali em São Paulo e também aqui no Rio de Janeiro. E só para vocês terem ideia mais ou menos do que nós temos aqui nesse auditório, nós temos aproximadamente 110 cidades representadas aqui. Nós temos mais de 19 estados do Brasil representados aqui no nosso meio. Nós temos pessoas aqui de mais de 5 países diferentes. E nós temos mais de 65 denominações. Mais de 600 pastores aqui presentes, sem considerar outros líderes e mulheres também, esposas de pastores, e isso é uma grande bênção. E nós temos milhares de pessoas que nesse momento estão nos acompanhando através das redes sociais, enquanto nós estamos aqui adorando a Deus. E tudo isso é em razão do Evangelho. E eu gostaria de convidar aqui à frente nesse momento o pastor Wander. Nós vamos orar pela vida do pastor Tim Keller. Eu gostaria de convidá-lo aqui à frente. E eu creio que o Tim Keller dispensa introdução. Eu acho que a maioria de nós conhecemos os seus livros, temos escutado do seu ministério. O ministério mais relevante dele certamente foi a plantação da igreja ali em Nova York. Mas o que eu gostaria mais de destacar acerca do pastor Tim Keller é o seu compromisso com pregar o Evangelho. Eu creio que talvez as gerações futuras, certamente nós lembraremos um dia de que o seu compromisso, a sua dedicação, foi despertar pastores, igrejas e cada um de nós, para que nós fôssemos comprometidos com a mensagem do Evangelho. E essa é a nossa oração, para que assim ele permaneça firme, para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos. Nós queremos agradecer profundamente a direção do evento, por esse privilégio de estarmos aqui, podendo participar desta conferência fantástica aqui no Rio de Janeiro. Vamos clamar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos este momento, o privilégio que temos, Senhor, que o Senhor mesmo mandou os teus servos para nos abençoar e nos edificar. Pessoas com tanta experiência, trazendo e ensinando a nós. Ó Deus, nossas cidades estão tão sofridas. Nós temos clamado ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, de cada estado, de cada cidade, de cada município, Senhor. Tem misericórdia desta nação. E, ó Pai, Tu estás chamando a Tua igreja como sal da terra nesta terra e luz do mundo neste mundo. Que haja um despertamento espiritual entre nós, Senhor. A começar por mim, por todos os líderes e pastores que estão aqui nesta noite. E eu te suplico, Senhor, que mais uma vez com unção, o Teu servo possa falar aos nossos corações. Que muito mais e além da letra, o Teu Espírito Santo fale, motive, traga renovo à vida de todos nós e consequentemente à vida de nossas igrejas. Nós clamamos, confiando na Tua misericórdia, na Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amen. It is great to be here with you É ótimo estar aqui com vocês, in Rio, in Brazil. no Rio, no Brasil. I want to talk to you this evening Eu gostaria de falar com vocês nessa noite about a great gospel for great cities. sobre um grande evangelho para grandes cidades. The book of Jonah actually has 2 stories in it. O livro de Jonas, na verdade, tem 2 histórias nele. The first half of the book is about Jonah and the fish. A primeira metade do livro é sobre Jonas e o peixe. The second story is about Jonah and the city.
A segunda metade, a segunda história é sobre Jonas e a cidade. We all know about the first story, but I'd like to talk to you tonight about the second story. Todos nós já conhecemos a primeira história, né? Jonas e o peixe. Mas nessa noite eu quero conversar com vocês sobre a segunda história, Jonas e a cidade. God asked Jonah to go and preach to the great city of Nineveh. Deus pediu para Jonas ir pregar na grande cidade de Nínive. But he doesn't want to go because he hates the people. He doesn't want to preach to them. Mas ele não quer ir porque ele odeia os ninivitas, ele não quer pregar para aquele povo. So he runs away, Então ele foge, but God, of course, brings him back. mas Deus, claro, o traz de volta. We'll talk about that in a second. A gente vai falar sobre isso já já. And then he goes and he does preach to the city. Então ele vai e aí sim ele prega para a cidade. But in the end, he's furious that the people actually turned toward God. Mas no final ele fica furioso porque as pessoas de fato se arrependeram e se voltaram para Deus. And at the very end, in chapter 4, E bem no finalzinho, no capítulo 4, God starts to deal with Jonah about his attitude toward the city. Deus começa a lidar, a tratar Jonas acerca da sua atitude em relação à cidade. And he does that by showing him he doesn't understand the grace of the gospel. E Deus faz isso mostrando para Jonas que Jonas não compreende a graça de Deus. So we're going to read this very last chapter, Então nós vamos ler hoje o último capítulo do livro de Jonas. chapter 4 of the book of Jonah. O capítulo 4 todo. Jonah has just preached to the people of Nineveh. Aqui nós estamos no momento em que Jonas acabou de pregar para o povo de Nínive. They have repented, Eles se arrependeram. and God has decided to spare them, E Deus decidira poupar os ninivitas. and that makes Jonah angry. E isso deixa Jonas com raiva. So first we're going to read the chapter in Portuguese, then I'll read in English. Então primeiro nós vamos ler o capítulo 4 de Jonas em português e depois leremos em inglês. Então primeiro Jonas capítulo 4 todo em português. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? But to Jonah, this seemed very wrong, and he became angry. He prayed to the Lord, "Isn't this what I said, Lord, when I was still at home? That is what I tried to forestall by fleeing to Tarshish. I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity. Now, Lord, take away my life, for it is better for me to die than to live." But the Lord replied, "Is it right for you to be angry?" Jonah had gone out and sat down at a place east of the city. There he made himself a shelter and sat in its shade and waited to see what would happen to the city. Then the Lord God commanded a leafy plant,
and made it grow up over Jonah to give shade for his head to ease his discomfort. And Jonah was very happy about the plant. But at dawn the next day, God provided a worm which chewed the plant so that it withered. And when the sun rose, God provided a scorching east wind, and the sun blazed on Jonah's head so that he grew faint. He wanted to die and said, "It would be better for me to die than to live." But God said to Jonah, "Is it right for you to be so angry about the plant?" "It is," Jonah said, "and I'm angry enough to die." But the Lord said, "You have been compassionate about this plant, though you did not tend it or make it grow. It sprang up overnight and died overnight. Should I not be compassionate for the great city of Nineveh, in which there are more than 120,000 people who cannot tell their right hand from their left, and also much cattle?" We're going to learn three things here. Nós vamos aprender três coisas aqui. We forget the gospel. Nós nos esquecemos do Evangelho. What happens when we forget the O gospel? que acontece quando nós nos esquecemos do Evangelho? And how we can remember the E gospel. como nós podemos nos lembrar do Evangelho? Now, first, we forget the gospel. Primeiro, nós nos esquecemos do Evangelho. Jonah had already, in the very beginning, fled when God asked him to preach to Nineveh. Bem no início do livro, Jonas já tinha fugido quando Deus tinha pedido a ele para pregar na cidade de Nínive. And the reason he left was because he didn't understand the grace of God. E a razão pela qual ele fugiu é porque ele não compreendia a graça de Deus. He says this here in chapter 4. That's why originally I fled. Ele diz isso no capítulo 4, é por isso que eu fugi originalmente. Because the Ninevites were very violent people. Porque os ninivitas eram um povo muito violento. They were evil people. Eles eram um povo mau. And Jonah said, "How can you have mercy on people like that? E Jonas disse para Deus: como você pode ter misericórdia de um povo assim? How can you show mercy and grace to people like that and still be a just God?" Como você pode demonstrar misericórdia e graça para um povo assim e ainda assim permanecer um Deus justo? So he didn't understand the grace of God, Então Jonas não compreendia a graça de Deus and he ran away. e ele fugiu. There was a great storm, Houve aquela grande tempestade and the sailors threw him into the water, e os marinheiros o arremessaram na água, but he was saved by a fish, mas ele foi salvo por um peixe. and in the belly of the fish, E no ventre do peixe, he began to realize ele something, começou a perceber algo. that he needed the mercy of God Que too. ele também precisava da graça de Deus. That he couldn't live without the grace Que of ele God. também não conseguiria viver sem a graça de Deus. He had thought that the Assyrians didn't deserve God's favor, Ele tinha pensado que os assírios não mereciam o favor de Deus, but he did. mas ele achava que ele merecia. And now he saw that actually he didn't deserve the grace of God either. E agora, no ventre do peixe, Jonas percebe que ele também não merecia a graça de Deus. He could only live by the mercy of God. Ele só conseguiria viver pela graça de Deus. And when he began to realize that, E quando ele começou a perceber isso, it was a spiritual breakthrough, foi uma libertação espiritual. and God released him from the fish. E Deus o libertou do ventre do peixe. And he gave him the command again, go and preach to Nineveh. E deu a ele uma ordem novamente: vá e pregue aos ninivitas. And this time he went. E dessa vez ele foi. He'd begun to grasp the grace of God. Ele começou a compreender a graça de Deus. But when he actually got to Nineveh, Mas quando ele de fato chegou em Nínive, and he met the people, e ele conheceu as pessoas de Nínive, he really did not like them. ele de fato não gostou delas. And he relapsed. E aí ele teve uma recaída. He was very angry when God decided to forgive them. Ele ficou muito bravo quando Deus decidira perdoar os ninivitas. He had begun to understand the grace of God, Ele tinha começado a compreender a graça de but Deus, now he forgot it. mas agora ele tinha esquecido. Now here's the first point. Olha só o primeiro ponto. Jonah is a preacher. Jonas é um pregador. He's a real prophet. Ele é um verdadeiro profeta. And if he can forget the grace of God, E se Jonas pode esquecer a graça de Deus, so can we. então nós também podemos. In fact, Jonah continually forgets the grace of God. Na verdade, Jonas continuamente se esquece acerca da graça de Deus. So do we. E nós também nos esquecemos. Now the New Testament talks about this. O Novo Testamento fala sobre isso. In 2 Peter chapter 1 verse 9, Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 9,
Peter says, if you're not growing in love and in godliness and in humility, Pedro diz: se vocês não estão crescendo em amor, em piedade, em humildade, he says it's because you've forgotten that you were cleansed from your past sins. ele diz, é porque vocês se esqueceram de que foram purificados de pecados passados. That's a very strange statement. Essa é uma declaração muito forte. How could a Christian forget that they were cleansed from their past sins? Como que um cristão pode se esquecer de que ele foi purificado de pecados passados? Would their mind forget that they once asked for forgiveness? Será que a mente do cristão se esquece que uma vez eles foram purificados? Would their minds forget that Jesus died for them? Será que a mente deles se esquece de que Jesus morreu por ele? That's not what Peter's talking about. Não é isso que Pedro está falando. Your mind might still remember the fact É bem provável que a sua mente ainda se lembre do fato, of history that you did ask for o forgiveness. fato histórico de que um dia você pediu perdão a Deus. But while your mind remembers the history, Mas enquanto a sua mente se lembra da história, your heart loses its grip on the reality of God's grace. o seu coração perde a fixação da realidade da graça de Deus. For example, Por exemplo, if today, right here, I gave you a test, se hoje eu aplicasse uma prova a cada um de vocês aqui, maybe I should. talvez eu deveria fazer isso. Do we have enough paper? Tem papel suficiente? Pens? If I gave you a test Se eu aplicasse uma prova em vocês, and I said, true or false? e a pergunta da prova seria a seguinte: verdadeiro ou falso? We're saved by grace, not by our good works. Nós somos salvos pela graça e não pelas nossas boas obras. We're saved not by what we do, but by what Jesus does. Nós somos salvos não pelo que nós fazemos, mas pelo que Jesus fez por nós. I think you'd all get a perfect score on that test. Eu acho que todos aqui tirariam nota 10 nessa prova. You'd say the right thing. Eu tenho certeza que todos aqui marcariam a resposta correta. But that's what your head says. Mas isso é o que a sua mente diz. Is that what your heart actually believes? É isso de fato que o seu coração acredita? I know a number of drug addicts. Eu conheço muitos drogaditos, muitos viciados em drogas, They have gone to classes, e eles já frequentaram cursos, and the classes show them how to be drug-free. e esses cursos ensinaram a eles como se manter distante das drogas. So they know how to do it. Então eles sabem como fazer isso, They know what they should do, eles sabem o que eles deveriam fazer, but so often they don't do it. mas tão frequentemente eles não fazem. Sometimes they'll be telling you what they have to do to stay drug-free, Às vezes eles vão te contar o que você precisa fazer para se manter distante das drogas, even as they're actually not doing it at all. no mesmo momento em que eles estão usando drogas. Their head knows, A cabeça deles sabe, but their heart cannot follow through. mas o coração não consegue acompanhar. Now, the Bible says we're all addicts in one way. A Bíblia diz que todos nós somos viciados de alguma maneira. We're addicted to self-righteousness. Nós somos viciados em justiça própria. See, our heads can get the doctrine. Perceba, as nossas mentes podem compreender a doutrina. Our heads say, Jesus accepts me, therefore I obey God. A nossa mente pode nos dizer: Jesus me aceita, portanto eu obedeço a Deus. That's not how our heart operates. Mas não é assim que o nosso coração opera. Our heart believes because I'm obeying O God, nosso coração acredita que, porque eu estou obedecendo a Deus, therefore the Lord accepts me. portanto Deus me aceita. Therefore God will answer my prayers. Portanto Deus vai responder minhas orações. That's the reason I'll go to heaven. Essa é a razão pela qual eu vou para o céu. Our hearts forget God's grace all the time. O nosso coração se esquece da graça de Deus And frequentemente. that creates enormous problems. E isso cria problemas enormes. So, point 2. Então, ponto 2. What happens when we forget the grace of O God? que acontece quando a gente se esquece da graça de Deus? I want to talk to you about 3 things that happen. Agora eu quero falar sobre 3 coisas que acontecem. You can see them all in Jonah. Você pode perceber todas elas em Jonas.
Here's the three things that happen when we forget. Então, olha só quais são as três coisas que acontecem quando nós nos esquecemos da graça de Deus. We divide the world into the good and the evil. Primeiro, nós dividimos o mundo entre as pessoas boas e as pessoas más. Yeah, just two kinds of people, good and evil. Só existem dois tipos de pessoas, as boas e as más. Secondly, we become incredibly unattractive people to the world. Segundo lugar, nós nos tornamos pessoas absolutamente não atraentes para o mundo, para as pessoas do mundo. Nobody wants to become a Christian when they look at us. Ninguém quer se tornar um cristão quando elas olham para a gente. And thirdly, E terceiro, when you forget the gospel, quando nós nos esquecemos do Evangelho, you lose the strongest power on earth to deeply change. nós perdemos o poder, a força mais poderosa no mundo para sermos profundamente So let's transformados. look at those three things. Então vamos conversar sobre essas três coisas. Without the gospel, we tend to divide the world into just good and evil Sem o people. Evangelho, a gente tem a tendência de simplesmente dividir o mundo em pessoas boas e pessoas más. Just this week, I was listening to a lecture on how politicians get power. Essa semana mesmo, eu estava ouvindo uma palestra acerca de como que políticos conquistam o poder. And the way they do it is they divide the world into the good and the evil. E a maneira que eles conquistam o poder é dividindo o mundo entre os malvados e os bonzinhos. And if you want to elect me, then you'll be on the side of the good, Então, se você votar em mim, você vai estar do lado dos bonzinhos. and we'll stop all those evil people. E a gente vai parar, vai interromper aqueles malvados, aquelas pessoas más. That's how they get power. É assim que eles ganham poder. And that's how the world operates. E é assim que o mundo opera. But Christians are the one philosophy of life Mas o cristianismo é a única filosofia de vida that doesn't do that. que não faz isso. At least if you understand the gospel of grace, you don't do that. Pelo menos se você de fato compreender o evangelho da graça, você não fará isso. The Bible says there's three kinds of people, not Porque two. a Bíblia diz que existem três tipos de pessoas e não dois. Let me give you some examples. Deixa eu dar alguns exemplos. Maybe the most famous example is the parable of the prodigal son. Talvez o exemplo mais famoso é a parábola do filho pródigo. So there was a father that had two sons, Então, havia um pai que tinha dois filhos. a younger brother and an elder brother. O filho mais novo e o filho mais velho. Now, in the parable, both the younger brother and the older brother don't really love the father. Na parábola, ambos, tanto o filho mais velho quanto o filho mais novo, nenhum dos dois ama o pai. They want the father's money. Ambos querem o dinheiro do pai. They love his money, Eles amam o dinheiro do but they pai, don't love him. mas eles não amam o pai. So they're trying to get his money. Então eles tentam conquistar o dinheiro do pai. Now, the younger brother does it by disobeying his O father. filho mais novo faz isso desobedecendo o pai. He says, I don't want to obey you and I don't want to live with you. Ele fala: eu não quero estar com você, eu não quero morar com você. So give me money so I can leave. Então me dê dinheiro para que eu possa ir embora. But the elder brother has a different strategy. Mas o filho mais velho tem uma estratégia diferente. The elder brother stays home, O filho mais velho fica em casa, obeys his father completely. obedece o seu pai completamente. He's a very, very good son. Ele é um filho muito, muito bom. But we come to see that he did that so he could get the Mas father's nós money. percebemos que ele fez isso também para que ele pudesse ganhar o dinheiro do pai. He was obeying God in order to get something from him. Ele estava obedecendo Deus, obedecendo o pai, para que ele pudesse ganhar algo dele. So you see Jesus' point. Então você consegue perceber aqui o ponto de Jesus. There's two ways to be your own savior. Existem duas maneiras de se tornar o seu próprio salvador. There's two ways to save yourself. Existem duas maneiras de se salvar. One is to be very bad. Uma é sendo muito mal One is to be very religious and very good. e a outra é sendo muito religioso, muito bom. But to do it so that God owes you. Mas fazendo de tal maneira que você sente como se Deus te devesse alguma coisa. He owes you to take you to heaven. Ele deve a você e por isso ele tem que te levar para o céu. He owes you to hear his prayer. You hear your prayers. Ele deve a você e por isso ele é obrigado a ouvir suas orações. But don't you see, if you're a religious person, Mas você não consegue perceber que se você é simplesmente uma pessoa religiosa,
religiosa who's obeying God to get control of God. que está obedecendo Deus, achando que assim você vai conseguir controlar Deus, So he has to save you. assim ele vai ter que te salvar, And so people respect you as being very good and moral. e assim as pessoas vão te respeitar, porque você vai ser um bom exemplo, uma pessoa muito boa. You see, Jesus may be your hero. Perceba, se você age assim, He may- Jesus pode até ser o seu herói, He may be your example, ele pode até ser o seu exemplo, but he's not your mas ele savior. não é o seu salvador. You're being your own Você savior. está sendo o seu próprio salvador. So here's the immoral, non-religious people. Então aqui existem as pessoas imorais, não religiosas. Here's the religious, moral people. E aqui nós temos as pessoas religiosas, morais. And they're both seeking to save themselves with their own E power. esses dois tipos de pessoas estão tentando se salvarem usando o seu próprio poder. And then there's Christians Mas aí existem os cristãos, who are nothing but sinners saved by sheer grace. que não são nada a não ser pecadores salvos simplesmente pela graça. So the world is not just the good people and the evil Então people. o mundo não é simplesmente dividido entre os bonzinhos e os malvados. Now the Bible says this over and over again. E a Bíblia diz isso repetidamente. Take a look at the book of Romans. Por exemplo, dê uma olhada no livro de Romanos. Romans chapter 1. Romanos capítulo 1. The pagan Gentiles, they're not saved. Os gentios pagãos não são salvos. They're disobeying God. Eles estão desobedecendo a Deus. But then look at Romans 2. Mas aí você olha em Romanos 2. There's the Bible-believing people. Existe ali aquele povo que crê na They're Bíblia. obeying the law of Eles God, estão obedecendo a lei de Deus. but they're doing it in order to merit their Mas salvation. eles estão fazendo isso para que eles pudessem merecer a salvação. And they're not saved. E eles não são salvos. Then you get to Romans 3 and 4, and there's what it means to be a Christian. E aí sim você chega em Romanos 3 e 4 e você encontra o que significa ser um cristão. We're saved not by our good works, but by Christ's good works. Nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas nós somos salvos pelas boas obras de Cristo. In fact, sometime look at Romans chapter 4, verse 5. Na verdade, você deve olhar para Romanos 4, versículo 5. Meditate on that verse. Medite nesse versículo. It says, God justifies the ungodly. Diz o seguinte: Deus justifica o ímpio. It doesn't say that you clean up your life and then God justifies you. O versículo não diz que você limpa a sua própria vida e depois Deus te justifica. We are ungodly when He justifies us. Nós somos ímpios, nós éramos ímpios quando Ele nos justificou. We're saved by sheer grace. Nós somos salvos pela pura graça. Or look at the beginning of the book of John. Ou então olha para o início do livro de João. John chapter 1 shows us Nicodemus, a Pharisee, João capítulo 3 nos mostra Nicodemos, o fariseu, very religious, um cara muito religioso, Bible believing. um cara que crê na Bíblia. Then John chapter 4 shows us the woman at the well, E depois João capítulo 4 nos mostra a mulher no poço, a sexually immoral woman. uma mulher sexualmente imoral. But they both need to be born again. Mas ambos precisam nascer de novo. Neither of them are saved. Nenhum dos dois está salvo. Here's one very moral, here's one very immoral. Um muito moral e a outra muito imoral. They're on the very same level. Mas eles estão no mesmo nível. They're both lost. Ambos estão perdidos. They both can be saved by grace. Ambos precisam ser salvos pela graça. One is not superior to the other. Um não é superior ao outro. Now this happens over and over again in the New Testament. Isso acontece repetidamente no Novo Testamento. Look at Luke 18. Olha, por exemplo, em Lucas 18. There's the Pharisee and the publican. Existe o fariseu e o publicano. Then Luke 7. Olha, por exemplo, Lucas 7. There's the Pharisee and the woman who's wiping Jesus' hair with Existe o her feet with her hair. fariseu e a mulher que está secando os pés de Jesus com o cabelo. Always you have an immoral and a moral, Sempre você tem uma pessoa imoral e uma pessoa moral. and they're both lost. E ambas estão perdidas. And see, how do Christians look at those people? Então, perceba como que os cristãos devem olhar para essas Well, we pessoas. can't feel superior to either of them A gente não deve se sentir superior a nenhum dos dois. because we're just sinners saved by grace. Porque nós somos simplesmente pecadores salvos pela graça. But we call both of them to repent. Mas nós chamamos ambos ao arrependimento. We can't say, oh, they're the good ones, they're the evil ones. A gente não pode dizer, ali estão os bonzinhos, ali estão os malvados. The world says the good people are in and the bad people are out. O mundo diz o seguinte: as pessoas boas estão no meu time, as pessoas más estão fora. Or if you're left wing, Ou então, se você é da esquerda, you say the open-minded people are the good ones
As pessoas de mente aberta são as boazinhas. And you moralistic religious people, you're the bad E ones. os religiosos moralistas são os malvados. But here's what Christians say. Mas olha só o que cristão diz. The people who think they're good, they're the ones that are in the wrong. As pessoas que acham que são boas, elas são as pessoas que estão And the erradas. people who know they're not good. E as pessoas que sabem que não são boas, But Jesus Christ shows us grace. mas sabe que Jesus Cristo demonstra graça. They and they alone are the ones who are right with God. Eles são aqueles que estão numa relação correta com Deus. So we cannot divide the world into the good guys and the bad guys Perceba, anymore. a gente não pode dividir o mundo entre os bonzinhos e os malvados. Everybody else does that. Todas as outras pessoas fazem isso. That's the reason why we look at those horrible people over there. E é por isso que a gente tem esse hábito de olhar para aquelas pessoas horríveis que estão Why we can ali. be cruel to them because they don't deserve mercy. E a gente pode ser cruéis com elas porque elas não merecem misericórdia. Christians know that no one deserves mercy, O cristão sabe que ninguém merece misericórdia, but every single person can receive it through Christ. mas todo ser humano pode recebê-la por meio de Jesus. Second thing that happens when we forget, Segunda coisa que acontece quando a gente se esquece. we become very unattractive people. Nós nos tornamos um povo muito não atraente. Look at the elder brother Olha- in the parable of the prodigal son. Olha para o irmão mais velho na parábola do filho pródigo. Or look at Jonah himself. Ou olha para o próprio Jonas. You know, Jonah in the first half of the book, Jonas, na primeira metade do livro, when he's running away from quando God, ele está fugindo de Deus, he's actually like the younger brother in the parable of the prodigal son. ele é muito semelhante ao filho mais novo na parábola do filho pródigo. But in the last half of the book of Jonah, Mas na segunda metade do livro de Jonas, he obeys God. ele obedece a Deus. He goes and preaches to Nineveh. Ele vai até Nínive e prega. And then he's so angry at the people that God forgives. Aí ele fica com tanta raiva do povo que Deus tinha acabado de perdoar. He's exactly like the elder brother in the E parable ele of the prodigal age son. exatamente como o filho mais velho na parábola do filho He pródigo. doesn't like it when God is gracious to people. Ele não gosta quando Deus é gracioso com as pessoas. Now, let's notice something about elder brothers. Vamos perceber algo sobre irmãos mais velhos. Moral, religious people who don't remember the grace of God. Pessoas religiosas e moralistas que não se lembram da graça de Deus. First of all, there's an undercurrent of anger in their life. Primeiramente, existe uma corrente subjacente de raiva na vida dessas You pessoas. see it in the elder brother in the parable and in Jonah. Você percebe essa corrente de raiva no irmão mais velho, na parábola, e em Jonas, no capítulo 4. And here's why. E olha só por quê. If you think God owes you a good life because you're living a good life, Se você acha que Deus te deve uma vida boa porque você está vivendo uma vida boa, uma vida correta, you're always going to be resentful because your life is never going as well as you think you você deserve. sempre vai ser uma pessoa que tem ressentimento, porque a vida nunca está do jeito que você acha que ela deveria estar. You say, I've worked so hard to be a good Christian, Você vai dizer, mas eu me esforcei tanto para ser um bom cristão, so hard to be a good husband or wife me esforcei tanto para ser um bom marido, uma boa esposa, or son or daughter. uma boa filha, um bom filho. My life should be going better. A minha vida deveria estar melhor. I deserve a good life. Eu mereço uma vida boa. That shows you're an elder brother. Isso mostra que você é um irmão mais velho. That shows that you have forgotten the gospel of grace. Isso mostra que você se esqueceu do evangelho da graça. You've forgotten that you live only by the mercy of God. Você se esqueceu de que você vive apenas pela graça de And that Deus. takes away that anger. E isso tira de você essa raiva. But that resentment and that irritability is something that is a mark of an elder brother. Mas esse ressentimento, essa irritabilidade é algo que é uma marca do irmão mais velho And it makes us so e unattractive. nos deixa um povo tão não atraente. Here's another mark of the elder brother. Mas tem uma outra marca do irmão mais velho. Another mark is that they can't forgive. Uma outra marca é que eles não conseguem perdoar. You see, if somebody wrongs you, Perceba, se alguém falha com você, and then you look at them and you say, I would never do anything like that. aí você olha para essa pessoa que falhou com você, você vai dizer assim, eu nunca faria o que ela fez. See, if you don't see yourself as a sinner, really, Se você não se percebe como um pecador de fato, you can't forgive. você não consegue perdoar.
Because you can't forgive somebody if you feel superior to them. Porque você não consegue perdoar alguém se você se sentir superior a ela. In other words, if you can't forgive, you don't really see that you're a sinner who lives by God's forgiveness. Em outras palavras, se você não consegue perdoar, significa que você não consegue perceber que você é um pecador que vive pelo perdão de Deus. So you're not just always resentful toward God. Então você não é simplesmente uma pessoa que vive ressentida contra Deus. You hold a lot of grudges against people. Você também fica muito rabugento em relação aos outros. And oh, how that makes you unattractive. Oh, e como isso te torna uma pessoa não atraente. Here's a third mark of an elder brother. Olha só uma terceira marca do irmão mais velho. They're very bad at giving and receiving criticism. Eles são péssimos em fazer críticas e em receber críticas. See, when we forget the grace of God, Olha só, quando a gente se esquece da graça de Deus, we slip back into being like everyone else in the world. a gente volta a ser como todas as outras pessoas do mundo. We build our self-image on ourselves as being a good person, better than most people. A gente constrói a nossa autoimagem no fato de que nós somos boas pessoas, melhores do que os outros. Yeah, I can look myself in the mirror because I know I'm a really good person. Eu consigo me olhar no espelho porque eu sei que eu sou uma pessoa muito boa. Well, then here's the problem with criticism. Mas olha só então qual que é o problema com críticas. When you criticize a Christian Quando você critica um cristão who's remembering the grace of God, que se lembra da graça de Deus, the Christian says, well, inside you say, I know I am a sinner. Of course this might be true. o cristão ele vai dizer, bom, por dentro eu sei que isso, eu sei que eu sou um pecador, então é bem provável que isso seja verdade. Yeah, but if you're an elder brother, Mas se você é um irmão mais velho, criticism hurts your self-image. a crítica fere a sua autoimagem. I need to feel that I'm a really good person. Eu preciso sentir que eu sou uma boa pessoa. And so I must refute this criticism. I must show that it's wrong. Então eu preciso refutar essa crítica, eu preciso mostrar que essa crítica está errada. I can't learn from it. Eu não consigo aprender dela. Not only that, but elder brothers not only don't do well at taking criticism, Os irmãos mais velhos, eles não simplesmente são péssimos em receber crítica, they're very harsh when they give it. mas eles são muito duros quando eles criticam. We love giving criticism, we elder brothers, Nós, irmãos mais velhos, nós adoramos criticar os because of course outros. it makes us feel superior to the person we're Porque, criticizing. é claro, isso nos faz nos sentir superiores à pessoa que a gente está And criticando. that's how our self-image works. E é assim que a nossa autoimagem funciona. We don't see ourselves as just loved in Jesus Christ. A gente não se vê simplesmente como amados em Cristo Jesus. We see ourselves as loved because we're really good people. Nós nos vemos como pessoas amadas porque somos pessoas boas. So we criticize in a devastating way, Então, a gente critica de uma maneira devastadora. and we're devastated when anyone criticizes E a us. gente fica devastado quando alguém nos critica. Here's one more thing about elder brothers. Olha só mais uma coisa sobre irmãos mais velhos. They have disdain and contempt for anyone who's different. Eles têm desdenho e desprezo por todas aquelas pessoas que são diferentes deles. If your self-image is, I am a hard-working person, Se a sua autoimagem é a seguinte, eu sou uma pessoa que trabalha muito duro, then you're going to despise anyone who you think is lazy. então você vai desprezar qualquer pessoa que você acha que é preguiçoso. You can't be sympathetic to people over their faults. Você não consegue ser simpático às falhas das pessoas. You despise them. Você as despreza. And you see, if we are elder brothers, Agora, perceba, se nós somos irmãos mais velhos forgetting the grace of God, que se esquecem da graça de Deus, we're so unattractive to people in the world. nós somos tão não atraentes para as pessoas que estão no mundo. It's one of the themes of the book of Jonah. Esse é um dos temas do livro de Jonas. Here's Jonah. He's a prophet of the true God. Olha só, Jonas é um profeta do verdadeiro Deus. He's a great preacher. Ele é um excelente pregador. But at every point in the book, Mas em cada ponto no livro, when you compare him to the pagan sailors, quando você compara Jonas com os marinheiros pagãos, the pagan sailors are more attractive than Jonah. os marinheiros pagãos, eles são mais atraentes do que Jonas. When you compare them to the Ninevites, Quando você compara Jonas com os ninivitas, they're more attractive than Jonah. eles são mais atraentes do que Jonas. No wonder nobody wants to believe the gospel. Não é de se admirar que ninguém quer acreditar no Because Evangelho, if you forget the grace of the gospel, porque você se esquece da graça do Evangelho. you might as well not tell anybody else to believe in Jesus. Você pode até mesmo
Se você se esquece da graça de Deus, você mesmo não vai falar para as outras pessoas crerem em Jesus. because your life is contradicting the gospel Porque a sua vida contradiz o Evangelho. with your resentment, Com o seu ressentimento, with your criticism, com as suas críticas, with your arrogance. com a sua arrogância. Third thing, Terceira coisa. the gospel is the most powerful possible, it's the greatest power for deep change in a person's life. O Evangelho é a força mais poderosa que causa uma profunda transformação na vida de alguém. And when you forget the grace of God, E se nós nos esquecermos da graça de Deus, you lose that possibility of deep change. nós perdemos essa possibilidade de profundas mudanças. Let me give you some examples from the Bible. Deixa eu dar para vocês alguns exemplos da Bíblia. Galatians chapter 2. Gálatas capítulo 2. Paul confronts Peter Paulo confronta Pedro, because Peter was not wanting to eat with Gentile Christians. porque o Pedro não estava disposto a compartilhar refeições com os cristãos gentios. So Peter, as a Jew, did not want to associate with the Gentiles. Então Pedro, enquanto judeu, não queria se associar com os gentios. So he was guilty of racial prejudice. Então ele foi culpado de preconceito racial. Now, Paul could have taken Peter to the moral law of God, Perceba, Paulo poderia ter levado Pedro à lei moral de Deus. yeah, in the law of Moses, there's many things against racial prejudice. Na lei de Moisés, existem muitos versículos falando claramente contra preconceito racial. The law says you must not have a different law for the alien, the immigrant, and the native born. A lei de Deus no Antigo Testamento diz, por exemplo, que você não deve tratar o imigrante diferente do que você trata o nativo. You must not have a different law for the rich than the poor. Você não pode ter uma lei diferente para o rico e uma outra lei para o pobre. The law says treat everyone equal. A lei do Antigo Testamento é bem clara em dizer, vocês devem tratar todos iguais. No racial prejudice. Não deve haver nenhum tipo de preconceito racial. But Paul doesn't go to the law. Mas Paulo não vai à lei, He goes to the gospel. ele vai ao Evangelho. He says, Peter, Ele diz, Pedro, don't you know that we're justified by faith alone? você não sabe que nós somos justificados somente pela fé? We're not justified by our good works. Nós não somos justificados pelas nossas boas obras. We're just sinners, Todos somos pecadores, saved by grace. salvos pela graça. Peter, how can you feel superior to anyone? Pedro, como que você pode se sentir superior a quem quer que seja? See, Paul could have gone to the law, Perceba, Paulo, se quisesse, poderia ter ido até a lei. but the law works just on the will. Mas a lei trabalha somente na vontade. It forces your behavior. Força o seu comportamento. It says you must treat people equally. God says so. Diz assim a lei, você tem que tratar pessoas iguais, porque a Bíblia diz assim. And we should obey the law of God. E é claro, a gente tem que obedecer à lei de Deus. But the law doesn't change the heart. Mas a lei não transforma o coração. It's the gospel Paul knew would take away Peter's superiority. Paulo sabia que só o Evangelho tiraria de Pedro o seu senso de superioridade. The law can't do that. A lei não consegue fazer isso. The gospel can. O Evangelho consegue. The gospel takes away that pride. O Evangelho tira de nós esse orgulho. That gospel it softens your heart. O Evangelho amolece o seu coração. It reminds us that we are undeserving sinners. O Evangelho nos relembra de que nós somos pecadores que não merecem nada. So Paul goes to the gospel, not to the law, Então Paulo vai ao Evangelho e não à lei, to change racial attitudes. para mudar atitudes de preconceito racial. Let me give you another example. Deixa eu te dar um outro exemplo. 2 Corinthians 8. 2 Coríntios 8. Paul wants the Corinthians to take up an offering. Paulo quer que os coríntios levantem uma oferta. And that offering was going to go to poor Christians in another country. E essa oferta iria para cristãos pobres num outro país. So Paul is asking them to give generously of their money. Então Paulo está pedindo para os coríntios fazer uma oferta generosa do seu dinheiro. Now again, he certainly could have gone to the law. Agora, de novo, se Paulo quisesse, certamente ele poderia ter ido à lei. In the law of Moses, it says you must give away 10% of your E income. na lei de Moisés diz que você tem que dar 10% da sua renda. It's a tithe. You have to give away 10% to the Lord's work or to the poor. É uma lei, é o chamado de dízimo. Você tem que dar
10% da sua renda para a obra do Senhor, para ajudar os pobres. Yeah, so you could have gone to the law and said, do your duty. Então, perceba, se Paulo quisesse, ele poderia ter ido à lei e dito aos coríntios, cumpra com as suas obrigações. But read that passage. Mas leia essa re- passagem. He says, I'm not requiring you. Ele diz o seguinte, eu não estou exigindo, He says, I'm not commanding you. eu não estou exigindo, But I want you to remember something. mas eu quero que vocês se lembrem de algo. Jesus Christ was truly rich. Jesus Cristo era verdadeiramente rico. He had all the glory in heaven. Ele tinha toda a glória no céu, But he emptied himself. mas ele se esvaziou. He came to earth, became a human being, went to the cross. Ele veio à terra, ele se tornou um ser humano, ele foi à cruz. He was rich, but he became poor. Ele era rico e se tornou pobre. So that through his poverty, De modo que por meio da sua pobreza, da pobreza de Cristo, we might become rich. nós podemos nos tornar We might ricos. receive the glory of Nós God. podemos receber a glória de We Deus. might receive the love of God. Nós podemos receber o amor de Deus. Now, here's what Paul's saying. Olha só o que Paulo está dizendo. Think about that. Pense nisso. Think about that. Pense nisso. Until you start to weep. Until you start to cry Até and que weep. você comece a chorar, Until your heart starts to melt. até que o seu coração comece a And derreter, then you'll want to give your money. até que você queira dar o seu dinheiro. And here's why. E olha o porquê. What is money? O que é o dinheiro? It's not just money. Não é simplesmente dinheiro, It's security. é segurança. If I have money, then I know I'm safe. Se eu tenho dinheiro, então eu sei que eu estou seguro. It's also status. Também é status, It's part of our é identity. parte da minha identidade. If I make this much money, Se eu ganho esse tanto de dinheiro, I feel I'm a really good person. eu me sinto como uma pessoa muito boa. If I make this much money, Mas agora, se eu ganho esse I'm a tanto de really dinheiro, smart eu person. sou um cara muito inteligente. If I make hardly any money, Agora, se eu não estou ganhando muito dinheiro, then I'm a failure as a person. eu sou um fracasso. You know what the gospel does? Sabe o que o Evangelho faz? The gospel takes away that power of money over you. O Evangelho tira de você o poder que o dinheiro exerce sobre você. You are loved in Jesus Christ. Você é amado em Cristo Jesus. You are loved by the Father when He sees you in Jesus Christ. Você é amado pelo Pai quando o Pai te vê em Cristo Jesus. In the eyes of God, Aos olhos de Deus, the only person in the whole universe whose opinion counts, a única pessoa em todo o universo cuja opinião conta, you are more valuable to Him você é valioso para Deus. than all the jewels that lie beneath the earth. Você é mais valioso para Deus do que todas as joias que estão na terra. And that's the gospel. Esse é o Evangelho. Do you believe that? Você crê nisso? To the degree you believe that, Ao grau que você crê nisso, money just becomes money. o dinheiro se torna simplesmente It's not dinheiro. status. Não é status. It's not security. Não é segurança. It's not your identity. Não é sua It's identidade. just money. É simplesmente dinheiro. And now you can give it away. E agora você pode doar. The law couldn't do that to you. A lei não ia conseguir fazer isso com você. We must obey God's law. Perceba, a gente tem que obedecer a lei de But Deus. the law can't change the heart. Mas a lei não consegue mudar o coração. It can't change the motivations of the heart. A lei não consegue mudar as motivações do coração. It can't change the reasons in the heart that we aren't generous. A lei não consegue mudar as razões do coração pelas quais nós não somos generosos. But the gospel can. Mas o Evangelho consegue. The gospel does. O Evangelho muda. The gospel changes you in a way the law never could. O Evangelho te transforma de maneira que a lei nunca conseguiu. Let me just give you a more contemporary example. Deixa eu te dar um exemplo mais contemporâneo. In the early days of my church, Redeemer Presbyterian Church in New York City, No início da minha igreja, no início da igreja presbiteriana Redeemer em Nova York, it was a lot smaller church. era uma igreja bem menor. And so when I saw a new person, a new person came, I could recognize this is a new person. Então, quando chegava um visitante, eu conseguia reconhecer que era um visitante. And I saw a young woman start to come to church. E aí eu percebi que uma jovem tinha começado a frequentar a igreja. And after a couple of weeks, afterwards I went up to her and said, "Hello." E depois de 2 semanas, depois do culto, eu fui até ela e falei, oi?
And I said, I see you're coming to Redeemer, and we talked. E eu disse, eu percebi que você está frequentando a Redeemer, e a gente começou a conversar. And it became obvious that she was not a Christian believer. E aí se tornou óbvio para mim que ela não era uma cristã. So I said, why are you coming to church? Aí eu perguntei para ela, por que você está vindo à igreja? She says, I can tell you a story. Aí ela disse, eu posso te contar uma história. She was working for one of the major television networks in New York City. E a história é a seguinte, essa moça, ela trabalhava numa das maiores redes de televisão de Nova York. And she had gotten a really good job. E ela tinha conseguido um emprego muito bom. She was very excited about it. E ela estava muito empolgada com esse emprego. But she'd been at the job only a few weeks. Mas ela estava trabalhando nesse emprego fazia poucas semanas. And she made a major mistake. E ela cometeu um erro terrível. It was a mistake that she thought was going to cost her her job. E era um erro tão terrível que ela pensou que perderia o emprego por causa desse erro que ela cometera. She thought she would be fired. Ela pensou que seria demitida. But her boss Mas o chefe dela, went into his boss o chefe dela foi até o chefe dele. and said, don't fire her, it was my fault. Então o chefe dela falou para o chefe dele, não a demita porque a culpa foi minha. I had not really trained her well. Eu não a treinei da maneira adequada. I had not prepared her. Eu não a preparei. So it was a bad mistake, but it was my fault. Então foi um erro terrível, mas a culpa foi minha. So her boss did this, Então o chefe dela fez isso and his boss was quite unhappy. e o chefe dele ficou bem aborrecido. He did not lose his job, but he certainly lost his boss's good regard. Então o chefe dela não perdeu o emprego, mas ele perdeu a excelente reputação que ele tinha com o chefe dele. It was very hard for him, but he saved her job. Foi muito difícil para ele, mas ele salvou o emprego dela. So after this, she went in to speak to her boss. Então, depois disso, ela foi conversar com o chefe dela. And she said, why did you do that? E ela perguntou, por que você fez isso? He said, oh, don't worry about it. I'm glad to do it. You're going to be great. E ele respondeu, não preocupa, eu fico feliz que eu fiz isso e você vai se dar muito bem aqui nessa empresa. And she said, no. Aí ela disse, não. I've never had a boss do anything like this for me. Nunca um chefe fez algo semelhante a isso por mim. Bosses love to take credit for what I do, Chefes adoram receber o crédito pelo que eu faço. but they never take the blame for what I've done. Mas eles nunca assumem a culpa pelo que eu fiz. They take credit for my good deeds. Eles assumem o crédito pelas coisas boas que eu fiz, They never take the blame for my bad mas deeds. eles nunca recebem a culpa, nunca admitem a culpa pelas coisas erradas que eu fiz. Why did you do that? Por que você fez isso? And he kept trying not to answer, E ele ficou tentando não responder, but she kept pushing. mas ela ficou insistindo. And finally he said, okay, I'll say this once. Então, finalmente ele respondeu, tá bom, eu vou falar uma vez só. I'm a Christian. Eu sou cristão. And the only reason I am a Christian E a única razão pela qual eu sou um cristão is because Jesus Christ took the blame for what I had done. é porque Jesus Cristo assumiu a culpa pelo que eu fiz. And now I'm just trying to serve people the way he served me. E agora eu estou simplesmente tentando servir as pessoas da maneira que Jesus me serviu. And she said, E ela disse, where do you go to church? que igreja você frequenta? And now, is there anywhere in the moral law of God, and listen, we must obey the moral law of God. Agora, existe algum erro na lei moral de Deus? Claro que não, nós devemos obedecer à lei. Is there any place in the law of God that says you should go bear the blame for the people who work for you? Existe algum lugar na lei de Deus que diz que você tem que assumir a culpa pelos seus empregados? It's not in the law, Não está na lei. but it's an implication of the gospel. Mas essa é uma implicação do Evangelho. It will come from a heart changed by the gospel. É algo que surgirá a partir de um coração que foi transformado pelo That Evangelho, will change you radically, que vai te transformar radicalmente and it will make you it'll make Christ so attractive to the world. e vai tornar Cristo tão atraente para o mundo.
So how can we remember the grace of God? Então, como que a gente pode se lembrar da graça de If Deus? we keep forgetting it, how do we remember it? Se a gente se esquece da graça de Deus frequentemente, como que a gente pode se lembrar dela? I think this chapter of Jonah Eu acho que esse capítulo de Jonas tells us there's two ways we can remember the grace of God. nos diz que existem duas maneiras pelas quais nós podemos nos lembrar da graça de Two Deus. ways we can grasp the grace of God more and more deeply. Duas maneiras pelas quais nós podemos compreender o evangelho da graça de Deus de formas mais profundas. One is connect every disappointment to Christ and His grace. A primeira é: conecte toda decepção que você tiver com Cristo e a graça de Cristo. And also connect every text of the Bible to Jesus Christ and His E grace. também conecte todo o texto da Bíblia a Jesus Cristo e sua graça. So, for example, connect every disappointment. Então, por exemplo, esse meu primeiro ponto aqui: conecte toda decepção que você tiver a Cristo e a sua graça. Jonah got very attached to this plant, Jonas ficou muito conectado com essa planta and he loved the plant. e ele amava a planta. But then, of course, the plant died. Mas aí a planta morre. He was deeply disappointed. E aí Jonas fica muito aborrecido. But God uses that. Mas Deus usa isso He says, "You love the plant more than people. e diz para Jonas: você amava essa planta mais do que você amava pessoas. You love the plant more than me." Você amava essa planta mais do que você amava a mim. Now, whenever we have disappointments, Então, todas as vezes que nós tivermos decepções, yes, we can grieve and we can weep. é claro, a gente pode lamentar, a gente pode chorar, But we should always notice something. mas a gente deveria sempre se lembrar de algo. We tend to love things more than we love Jesus. Nós temos a tendência de amar coisas mais do que nós amamos Jesus. We rely on things to justify us Nós confiamos que coisas vão nos justificar and comfort us e nos confortar, more than Jesus. mais do que Jesus. And whenever we lose one of those E things, sempre que a gente perde uma dessas coisas, it can drive us toward Christ isso pode nos levar na direção de Cristo. or further away from Christ. Ou também pode nos levar para distante de It depends Cristo. on how we use it. Isso vai depender de como você usa isso. There's an old movie, Chariots of Fire, Existe um filme antigo chamado Carruagens de Fogo. and it's about a man named Harold Abrahams. E é sobre um homem chamado Harold And Abrahams. he's trying to win the gold medal in the 1921 Olympics. E ele Yeah. está tentando ganhar a medalha de ouro na Olimpíada, numa Olimpíada do início do século XX, Yeah, in the 100-meter dash. na corrida de 100 Yeah. metros. And at one point, his girlfriend asks, "Why are you working so hard to get the gold medal?" E tem um momento no filme que a namorada dele pergunta: por que você está se esforçando tanto para ganhar a medalha de ouro? And he says, "When that gun goes off, E ele responde o seguinte: quando aquela arma disparar, I have 10 seconds to justify my eu existence." tenho 10 segundos para justificar minha existência. See, he's saying that gold medal will make me feel my existence is justified. Você entendeu o que ele está querendo dizer? Aquela medalha de ouro vai justificar minha existência. It will make me feel good about myself. Vai me fazer sentir bem ao meu próprio respeito. Now, something very bad happened for Harold Abrahams spiritually. Algo muito ruim aconteceu com Harold Abrahams espiritualmente. He won the gold medal. Ele ganhou a medalha de ouro. He wasn't disappointed. Ele não ficou decepcionado. But you see, what if he had lost? Mas e se ele tivesse perdido? What if he had lost badly? E se ele tivesse perdido feio? It would have been a terrible disappointment. Teria sido uma decepção terrível. But you see, at that point, Então perceba, nesse ponto, he might have said, "I need to have something ele poderia ter dito: eu preciso ter to algo rest in sobre o que descansar, that can never be taken away. que nunca poderá ser tirado The de love mim. of Jesus Christ." O amor de Jesus Cristo. Here's the story. Olha só a história. Eduardo loves this story. O Eduardo ama essa história. A lumberjack, a man who cuts a tree cutter. Um lenhador, cortador de He árvores, went to a grove of trees that he knew he was going to cut down over the next few weeks. ele foi até um bosque e ele sabia que nas próximas semanas ele iria derrubar todas as árvores desse bosque. But he saw up in one of the trees, Mas ele viu no alto de uma das árvores, he saw a mother bird, ele viu uma mamãe pássaro and she was beginning to make a nest. e ela estava começando a fazer um ninho. And she was going to lay her eggs in there. E ela iria botar os seus ovos lá, She's going to have her babies. ela teria os seus filhotes. And of course, the woodcutter knew that was terrible, E o lenhador sabia que isso seria terrível para a mamãe pássaro. because when he cut down the tree, they'd all be killed. Porque quando ele derrubasse a árvore, todos teriam morrido. So he walked over to the tree Então ele foi até a árvore
the mother bird was up there. e a mamãe pássaro estava lá no alto. And he took the side of his axe Aí ele pegou o lado do machado and he started banging the e tree, começou a bater na árvore, shaking the tree. chacoalhando a And the árvore. poor mother bird was up there shaking E a coitada da mamãe pássaro estava lá toda chacoalhada. until finally she flew Até que finalmente ela voou to another tree para uma outra árvore. and started to make her nest over there. Começou a fazer o seu ninho lá. Well, the woodcutter followed her to that tree Então o lenhador a seguiu até aquela árvore, and he started banging on that tree começou a bater naquela árvore. and she was shaking Aí again. ela ficou chacoalhada And de so she novo. flew away Então ela voou to another tree. para uma outra árvore. So he started going toward that Aí tree. ele foi até aquela árvore. What was that bird thinking? O que aquela mamãe pássaro estava pensando? She's looking down and saying, "What is wrong with this man?" Ela estava olhando para baixo falando: o que esse cara tem de errado? She couldn't understand why God was doing this to her. Ela não conseguia compreender por que esse cara estava fazendo isso com ela. But finally, Mas finalmente, she flew over to a high rock ela voou para uma alta e elevada and rocha started building her nest there. e começou a construir o seu ninho numa alta e elevada rocha. And then, of course, the woodcutter knew she was safe, E aí, nesse momento, o lenhador soube que ela estaria segura. and he left. E aí ele foi embora. Every tree in this world is coming down. Todas as árvores desse mundo um dia cairão. Your success, your job, O seu sucesso, sua carreira, your looks, sua aparência, definitely coming down. com certeza vai desaparecer. Loved ones, Pessoas que você ama, they move away, eles se movem, eles They- se mudam de they, cidade, they die. eles morrem. Every tree here is coming down. Toda árvore desse mundo um dia cairá. And when disappointments happen, E quando decepções acontecerem, don't just fly to another tree. não simplesmente voe para outra árvore. Jesus Christ is the rock. Jesus Cristo é a rocha. Connect every disappointment to Jesus and His grace. Conecte toda decepção que você tiver na vida But a la- Jesus Cristo e a sua graça. But last, connect every text of the Bible to Jesus and His grace. Mas por fim, conecte todo o texto da Bíblia a Jesus Cristo e a sua graça. And I'm especially I'm talking to the preachers here. E agora eu estou falando especialmente para os pregadores aqui presentes. Okay, so here's the book of Jonah. Olha só o livro de Jonas. Jonah is a wonderful bad example. Jonas é um maravilhoso mau exemplo. We can preach a sermon like this. A gente pode pregar um sermão assim? Don't be like Jonah. Não seja como Jonas. Don't disobey God like Jonah. Não desobedeça Deus como Jonas desobedeceu. Don't look down on people like Jonah. Não seja arrogante como Jonas foi. See, don't be arrogant like Jonah. Não tenha um ar de superioridade igual Jonas teve. End of sermon. E o sermão acaba. Let us pray. Vamos orar. That's not going to change people who are listening to the sermon. Isso não vai transformar as pessoas que estão ouvindo o sermão. You might make them ashamed, Talvez você consiga deixá-las but envergonhadas, you're just taking them to the law mas in a você way. simplesmente as está levando à lei, de You're not, certa forma. you're not changing their heart. Você não está transformando o coração delas. You must connect every single text in the Bible Todo texto da Bíblia deve ser conectado, when you're preaching it quando você estiver pregando ele, to Jesus. a Jesus. Jesus is the true Jonah. Jesus é o verdadeiro Jonas. He says so in Matthew chapter 12. Ele disse isso em Mateus 12. He says, a greater than Jonah is here. Ele disse: alguém maior do que Jonas está aqui. In fact, he's the opposite of Jonah. Na verdade, Jesus é o oposto de Jonas. Look at Jonah. Olha para Jonas. He's angry at the city, Ele está com raiva de uma cidade, even though it spared his life. muito embora essa cidade poupou a sua vida. So he goes outside the city, Então ele sai da cidade, which spared his life, a cidade que poupou a sua vida, to pray for its condemnation. e ora pela condenação da cidade. But centuries later, Mas séculos depois, the true Jonah, o verdadeiro Jonas, he went outside the city ele foi
para o lado de fora da cidade. He was dragged outside the Ele city, foi arrastado para fora da a cidade. city that was going to kill him. Uma cidade que o mataria. And yet he prayed for its salvation. E ainda assim ele orou pela sua salvação. Father, forgive them. Pai, perdoa-lhes, They don't know what they're porque doing. eles não sabem o que fazem. Hebrews 13 Hebreus 13 says, now Jesus also suffered outside the city diz o seguinte: Jesus sofreu do lado de fora da cidade to make the people holy through his blood. para tornar o povo santificado pelo seu sangue. Don't just show people the bad Jonah Não mostre para as pessoas simplesmente o mau Jonas and say, don't be like Jonah. e diga, não seja como Jonas. Show them the ultimate Jonah Mostre para as pessoas o Jonas definitivo, who died for the que city, morreu pela but cidade, more than that, died for you. mas mais do que isso, morreu por você. And you live only by his E mercy. você vive simplesmente pela sua graça. That will melt the heart. Isso vai derreter o coração, That will change the life. isso vai transformar a vida. Connect every disappointment to Jesus and his grace. Conecte todo o texto da Bíblia a Jesus e a sua graça. Connect every single text of the Bible to Jesus and his grace. Conecte toda a decepção a Jesus e a sua graça. So we can remember the gospel Para que a gente possa se lembrar do Evangelho and become like e Jesus. nos tornarmos como Jesus. Let us pray. Vamos orar. Our Father, we thank you Pai, nós te agradecemos that you have given us in the gospel porque o Senhor nos deu no Evangelho not just true words, não simplesmente palavras verdadeiras, though they are true words, muito embora elas sejam palavras but the verdadeiras, very power of God mas o próprio poder de Deus in verbal form. de forma verbal. We pray that you would help us to bring it more and more into the center of our lives, Nós oramos para que o Senhor nos ajude a trazê-la cada vez mais para o centro das nossas vidas, so it can change us. para que possa nos transformar. Only then can we reach great cities. Só então conseguiremos alcançar grandes cidades. Only then can we reach Rio, Só então conseguiremos alcançar o Rio, because we have to become not like Jonah, porque nós não simplesmente não devemos nos tornar como Jonas, but like the true Jonah. mas nós devemos nos tornar como o verdadeiro Jonas. Oh, Father, make us like him. Ó Pai, nos torne como ele. We pray it in his name. E nós oramos no nome dele. Amen. Amém. Which way?